liderança exige coragem, mas ninguém fala da fatura emocional que vem depois. Você sabia que o autocuidado e a saúde mental são os aspectos mais sacrificados por mulheres na hora de buscar o crescimento profissional? 7 em cada 10 mulheres abriram mão da saúde física ou dos seus hobbies em prol do mercado de trabalho. E metade admitiu negligenciar a sua saúde mental pelo mesmo motivo. Esses dados são da pesquisa recente Mulheres nas Empresas, o que querem da carreira e da vida pessoal, feita pela Todas Group e pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, com mulheres em cargos de liderança. Hoje, o Mulheres Políticas vai direto ao ponto. O que está por trás dessas estatísticas que não cabem no LinkedIn? Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje, para conversar conosco sobre liderança feminina, saúde mental e inteligência emocional, recebo ela, que é psicóloga com mais de 20 anos de atuação, palestrante, escritora, professora de pós-graduação, atua com desenvolvimento humano e consultoria para líderes e organizações. Fundadora da Com Propósito, Helena Brochado, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui no estúdio. Feliz estou eu, Lu, da gente poder se rever para falar de uma pauta tão importante e, mais do que importante, necessária, que é essa mulherada em cargo de gestão. Ai, excelente. E ninguém melhor para falar sobre isso conosco do que a Helena. Para quem me conhece, sabe que eu já tive uma relação em algum momento da vida com a Helena. A Helena abriu as portas para mim do que seria uma transição de carreira. Eu tenho um carinho, uma admiração e uma gratidão imensa, Helena. Muito obrigada. Nosso processo foi lindo, né? Foi um processo de coaching, de realmente rever onde é que tu estava, as possibilidades que tinham. E fico muito orgulhosa de te ver aqui brilhando e com todo esse projeto junto. Ai, excelente. A Helena dedicou parte importante da sua vida para treinar equipes, para trabalhar com essas equipes, mas teve um episódio que foi um divisor de águas na tua vida. E é um recorte que é importante para o nosso público. Tu pode dividir um pouquinho da tua trajetória com a gente? Posso, sim. Eu comecei estudando psicologia. Na faculdade, eu me dei conta que eu não queria trabalhar com a área clínica, queria trabalhar com os grandes pacientões, que eram as empresas. Então, eu comecei trabalhando na fazenda dos meus pais, treinando os funcionários. Aí, depois, eu entrei no Terra, na época que tem um e-mail, @terra.com.br. Era a sensação, era uma startup do Grupo Telefônica. Fiquei lá 3 anos e meio. Aí fui convidada para ir para a NET, que hoje é Claro. Segui, então, no segmento de serviços, né? Fui para a Telecom. Na Claro, eu fiquei 6 anos, desculpa. Desses 6 anos, 1 ano e meio foi cuidando do interior do Brasil e o outro período foi cuidando da Regional Sul. E eu viajava muito e, para mim, sucesso profissional era igual a estar num avião com um notebook nas costas e uma mochilinha, assim, uma malinha, sabe, de rodinha. Aquilo, para mim, era tudo de bom. Meu marido dizia assim, mas eu casei com uma representante comercial e não sabia. Porque, realmente, assim, a minha vida era viajar de segunda a sexta e, quando eu não viajava, eu estranhava. Bom, aí eu engravidei, então, fechando quase 6 anos de empresa, eu engravidei e tive a Beatriz. Durante a licença maternidade, eu amamentava e pensava como que eu vou conseguir dar conta da minha carreira profissional e também dar conta dessa nova pessoa que nasceu, que não era minha filha, era eu. Porque eu me nasci como mãe, eu também queria curtir aquele momento e tu sabe muito bem, né, a função e a dedicação que isso requer. Bom, aí, então, eu acredito que quando a gente muda o nosso propósito, a gente também não pode exigir que os outros mudem. A empresa precisava de alguém que tivesse disponibilidade e eu deixei de ser essa pessoa. Então, eu não reclamei da empresa. Voltou uma nova Helena. Não voltei, pedi demissão. Pedi demissão durante a licença maternidade. Por isso, eu não sustentaria aquela função, eu não ia ser feliz, ou eu ia ter que deixar de amamentar, que era algo que eu queria. Perfeito. E eu acho que a gente pode trocar o ou pelo e. E nessa minha transição de carreira, que foi de trocar de uma empresa para outra, eu fui em direção a uma empresa que a matriz era na cidade onde eu moro, e eu não precisava viajar tanto. Então, eu pedi demissão na licença maternidade e fui para a Hertz Farmacêutica, uma empresa maravilhosa que produz resfenol e vários medicamentos, uma indústria farmacêutica. E lá eu fiquei 6 anos, a gente ganhou uma das melhores empresas para se trabalhar, a gente ganhou Top Ser Humano, os projetos de RH estavam muito aderentes à demanda do negócio e ao crescimento. E aí eu engravidei do João, que é o meu segundo filho, estava lá 6 anos. De 6 em 6, assim, de 3 em 3, é meu ciclo. É o teu ciclo. E a gente tem que saber quais são os nossos, né? Aí, então, o João nasceu,
Aí estava de licença maternidade, fui retornar à empresa, eis que eu fui demitida. E aí entra esse divisor de águas, né? Eu era executiva, respondendo para o board do negócio. E aí a gente acha que o indicador que diz que as mulheres, ao retornar da licença maternidade, são desligadas, elas não afetam a alta pirâmide. E eles afetam a qualquer mulher nesse período, porque a gente está afastada. Era um período, foi 2016, de uma contração econômica muito grande, e tem que ser feitas escolhas. E não adianta, às vezes, a gente fazer o desligamento somente da pessoal lá de baixo da pirâmide, que às vezes tem que demitir vários para representar o custo de uma pessoa de um escalão mais alto. Eu acho que a empresa, enfim, precisava fazer desligamento, fez. E eu passei por um processo muito difícil, que era quem eu sou. Porque eu perdi o sobrenome corporativo, que eu sempre tive profissionalmente. Eu me olhava e dizia, tá, quem sou eu? Aí o meu marido tem o escritório dele, ele é engenheiro, e eu comecei a visitar. Daí um dia eu ia levar a escova de dente, outro dia eu ia levar, mexia a mesa de lugar, até que um dia ele disse assim, tu vai trabalhar aqui? Eu disse, eu não sei, eu estou atrapalhada. E eu comecei a dizer que eu estava atrapalhada. E ele dizia, e como é que estão as coisas? Estou atrapalhada. Um dia eu já estava 6 meses atrapalhada. E cheguei e ele disse assim, e aí, Helena, como é que tu tá? Eu disse, estou atrapalhada. Ele me olhou e disse, até quando tu vai ficar atrapalhada? Só para eu saber, porque eu não estou acostumado a te ver dessa forma. Foi um feedback duro, mas generoso e carinhoso ao mesmo tempo, porque aquilo me deu um baque. Eu digo, tá, é verdade. Até quando? Porque às vezes a gente tem que se dar o direito de se acolher na sua atrapalhação. Por quanto tempo? E quando ele me perguntou isso, eu já estava começando um movimento de dar treinamentos, fazer palestras, me experimentar com esse lado mais de empresária. E estava gostando, mas ainda não tinha chancelado, ainda não tinha minha logo, ainda não tinha minha marca, ainda não tinha o Instagram, o Facebook, enfim, não me sentia em Facebook naquela época. Ainda não me sentia apropriada. E depois dessa pergunta, eu disse, quer saber? É verdade. Porque até então eu trabalhava pro bono, até então eu fazia assim, quem sabe se der... Estava experimentando. Daquele dia em diante, eu digo, olha, a partir de agora eu sou empresária, eu tenho meu negócio, vamos lá. E aí contratei uma agência de publicidade para criar o logo, o site, o material todo. Comecei a entender que aquilo passou a ser a minha profissão. Então, eu pago boleto com o meu trabalho. E acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente passa a empreender, que as pessoas têm que entender que este é o teu trabalho. E é a partir dali também que tu paga as tuas contas e a entrada da mulher no mercado de trabalho, já trazendo um pouco assim para o lado da nossa entrada, ela se deu como um complemento de renda familiar. Então, às vezes, a gente questiona por que o salário da mulher é mais baixo que o do homem. Porque quando a gente entrou no mercado, era um trabalho complementar à renda da família. Não era a principal renda. Porém, hoje, no Brasil, mais de 50% dos lares, as mulheres são quem sustenta, ganhando mais do que os maridos, ou sendo realmente a fonte de renda. Já está na segunda ou terceira geração de mulheres chefes de família, né, Helena? Exatamente. E a gente ainda tem salários menores porque as mulheres negociam os seus salários de forma muito mais envergonhada e tímida do que os homens. Quando eu trabalhava como esse recorte é bem importante. Bem importante. Bem importante. Quando eu era executiva, era comum a gente fazer seleção. Tá, eu tenho a Lu e eu tenho o João. Ambos maravilhosos. Faço a proposta para a Lu, talvez um pouquinho abaixo do que a Lu tinha pedido, e a Lu ia dizer, tá ok, fecho. Talvez não era o que ela queria, mas ela aceitava. O João, ele volta para mim e diz, olha só, Helena, eu quero te apresentar os meus custos para tu ter uma noção que realmente a proposta que vocês estão me fazendo, eu quero trabalhar na empresa de vocês, faz sentido para mim estar com vocês, mas não fecha a conta. Então, com isso, eles vêm muito mais apropriados, eles foram mais desenvolvidos para poder ter essa questão de negociação. Isso vem mudando, Helena? Tu tem visto isso mudar, as mulheres negociando mais ou estando mais... Porque eram duas situações. Uma é a questão da salarial, né? E a outra de estar disposta a concorrer a cargos de liderança. É uma outra pauta que vem à mesa com frequência. Olha, se eu não me sinto apta a todo esse checklist de habilidades, eu sequer me candidato a esta vaga. Isso também está mudando? Os homens são mais ousados em termos de gênero mesmo, né? O homem, ele, no nosso desenvolvimento da humanidade, quem saía para caçar, quem saía para trazer o alimento, quem
ia para a guerra é o homem. Então, ele tem essa agressividade muito mais desenvolvida que nós, né? Então, a mulher, quando ela vê que ela não cumpre aqueles pré-requisitos, tende a desistir um pouco antes, e o homem, mesmo não cumprindo todos os pré-requisitos, ele vai tentar. Ele foi treinado para isso. Mas, assim, a gente está passando por um processo de uma transformação enorme. Eu, realmente, assim, eu tenho uma filha mulher e um filho homem. Eu me preocupo com os homens que estão vindo. Eu também. Porque, assim, ó, as mulheres estão tendo um treinamento de empoderamento, de posicionamento e uma condição de estudo muito, muito forte, assim. Então, elas já viraram o disco. Eu acho que daqui a 20 anos a gente vai estar treinando como empoderar os homens, como posicionar, o que também é necessário, porque a gente precisa do equilíbrio, sabe, Lu? Perfeito. Não é nem tanto mais, nem tanto outro. É como que nós juntos conseguimos crescer e nos desenvolver. E a gente é diferente. Eu e tu somos diferentes. Tu tens competências que eu não tenho, e que bom. E eu tenho competências que tu não tens, e que bom. E como que a gente consegue, ao invés de competir, juntarmos as nossas forças para que a gente consiga atingir o alvo que nós temos? E isso é independente de gênero, é a gente poder alinhar os nossos propósitos em relação ao que a gente quer. Aí que eu acho que é bacana. E foi o nome da minha consultoria, é Com Propósito, justamente porque uma das coisas que a gente mais se preocupa é trazer esse propósito da organização com o propósito das pessoas. O que a gente busca hoje enquanto empresa? O engajamento da empresa com as pessoas. E se eu não sei, como gestor, o porquê que tu está aqui, qual o teu interesse, e eu, como colaborador, não sei por que vocês me contrataram, qual o interesse que vocês têm em mim, fica muito difícil esse match acontecer. Porém, quando ficam claro, as coisas acontecem de uma forma muito mais orgânica e simples. Então, o propósito precisa ficar claro. Eu sei que isso está meio batido, mas está batido na fala, não está batido na prática. Perfeito. Quando a gente olha para esses dados, 71% sacrificando a questão do autocuidado, 52% negligenciando saúde mental, dá para dizer que em cargos de liderança existe um custo mais alto, sobretudo para a mulher, do ponto de vista da nossa saúde, Helena? Olha, a nossa geração, a geração X, foi a geração que congelou óvulos, foi a geração que adiou casamento, foi a geração que priorizou o trabalho, que foi workaholic, que negligenciou muitas vezes, inclusive, a própria questão da gestação, optando muitas vezes por não ter filhos, e aí não vamos decidir se é bom, se não é bom, mas foram escolhas em detrimento da sua carreira. E tá tudo bem. Aí agora, isso é verdade? Nunca teve tanta mulher congelando óvulo, nunca, não tenho parceiro, mas o meu óvulo está congelado para o dia que. Adiei. Hoje eu sou diretora, olho para quem é. Daí ficou lá. O dia eu estava com uma amiga minha, a gente estava escolhendo qual ia ser o pai do filho dela num catálogo. Né, que ela estava escolhendo o doador de sêmen. Então, foi esta geração, e que ainda está nas empresas. Agora tem entrado uma geração chamada geração Z, que foi criado por essa mãe, né? Que por esse pai que também era extremamente workaholic, que daqui a pouco não deram atenção para o seu lado pessoal, que deixaram as crianças se criando na creche, os pais no asilo e adotaram cachorros para passear. Que é uma inversão incrível e que tudo bem, mas é um tudo bem que ok, cadê o Tem alguma coisa fora do lugar. Invertido, né? Que agora tem os bebê reborn. E aí, ele olha para isso tudo e diz, eu não quero congelar meu óvulo, eu não quero abrir mão de poder ir para a minha academia, de poder estar com os meus amigos, de poder me relacionar, de poder ter a integração entre a vida pessoal e a vida profissional na minha vida. Então, quando a gente olha para a geração Z chegando, questionando tudo isso, é também um questionar-se. Tá, e verdade, eu abri mão da minha vida, eu nunca fiz academia, eu não saí com as minhas amigas, eu fiquei trabalhando até 10, 11 da noite. Então, daí o que a gente faz com o diferente? A gente rechaça. E eu acho que o grande aprendizado que a gente tem que ter é que a forma de gestão precisa mudar, porque a geração que já ocupa 25% do mercado de trabalho, que é a geração Z, chegou com outro drive. Então, não adianta mais eu querer gerir essas pessoas, exigindo deles sentimento de dono, porque essa geração não quer ter sentimento de dono, eles não querem carro, eles não querem apartamento, eles querem o servir e se sentir servindo. Nós
trabalho dado, trabalho feito. Sim. Bugio dado, como é que era? Tiro dado, vou deitado. Né? Tem que fazer isso, tem que fazer, não pergunto o porquê. Aham. Agora essa geração quer entender, tá bom, e por que eu preciso servir a água? Ah, porque é importante. Ah, tá, depois que eles entendem, Uhum. eles se comprometem. Agora, eu preciso de um gestor que entenda que ele agora precisa explicar o porquê que as coisas são necessárias, porque essa turma também foi uma turma criada com pais que explicavam muito mais as coisas, com pais que quando estavam com os filhos, também buscavam Uhum. um equilíbrio. Então, eu acho que a gente está passando por esse conflito geracional. Agora, voltando à tua pergunta inicial, sim, as mulheres sacrificaram muito a seu lado pessoal em detrimento da carreira. E se a gente for olhar na pirâmide uma classe B-C, ainda além de fazer toda essa jornada de trabalho com a hora extra, ainda tinham e tem que chegar em casa e lavar roupa, passar roupa, Segundo fazer turno, comida, terceiro turno. que é algo que, que é mais um trabalho. Uhum. Uhum. E que desgasta fisicamente. Quando que essa pessoa tem o tempo de também botar as pernas para cima, ver uma televisão, ligar para a amiga, fazer um lazer? E é justamente isso que faz com que a gente tenha uma saúde mental preservada. Porque o trabalho é maravilhoso. O trabalho ele tem três importâncias na nossa vida. A importância física, financeira. Todos nós temos boleto para pagar. Uhum. O trabalho tem a importância social, que é onde a gente comunga juntos, a gente vai almoçar, a gente tem compromisso, a gente tem reunião. E tem o lado psicológico, que é nós nos sentirmos útil para a sociedade. Então, financeiro, psicológico, social. Então, ele é importante. Agora, a vida não é só trabalho. Eu preciso também ter o lado do lazer, o lado de poder também fazer aquilo que me dá prazer, além do trabalho, por mais apaixonada que eu seja. E talvez não, as mulheres, elas, por um período bastante grande, tiveram que abrir mão do seu lazer e de algumas coisas da vida em função do trabalho, do lar e do trabalho da empresa. Perfeita colocação. Algumas vezes a gente já conversou sobre isso, né? Que é, né, as mulheres que sofreram pressão, esse tipo de pressão durante muito tempo, têm uma grande dificuldade no descansar. Né? É como se o descanso ele tivesse num lugar errado e ela deixasse de fazer alguma coisa. Eu trouxe um trechinho interessante aqui. A ansiedade mente para a gente. Faz achar que o nosso valor está diretamente conectado às conquistas profissionais. Faz a gente confundir exaustão com a falta de força de vontade. Este trecho é um trecho do livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli. E eu queria te provocar para dizer o seguinte, assim, que tipo de liderança alimenta essa exaustão? Esse tipo de liderança está mudando? Como é que muda isso? Esse tipo de liderança está num período de transição. Ela ainda está muito presente. Por quê? A gente ainda tem gestores baby boomers que, na humanidade, foi a geração que mais gerou renda. Então, é a geração que mais prosperou. Temos a geração X, que é essa geração workaholic, que quer carreira, que quer esse sucesso e que foi contratada dizendo, eu quero ser o CEO da empresa ano que vem. Temos a geração Y, que já foi uma geração de transição, um pouquinho mais de internet, enfim, e agora a gente tem a geração Z, que não enxerga mais hierarquia. Eles já cresceram nas redes sociais, onde eu não tenho quem me manda e quem me obedece. Esse processo está um pouco longe dessa... A gente tinha um processo muito bem estruturado, né, de crescimento, agora não existe mais. Não existe. Né? A gente está trabalhando mais em rede. Então, acho que a gente está dentro das empresas aprendendo a como deixar de ter esse comando e controle, que já se diz que não faz mais sentido, porém... Enquanto estávamos na pandemia, deu certo, todo mundo estava em casa, as empresas não fecharam, a gente tudo certo, e agora as empresas disseram... Volta para casa não, volta para a firma. Né? Por quê? Porque eu também quero ver as pessoas, eu também quero enxergar... Será que não tem um pouco de comando e controle por detrás? Será que o trabalho híbrido, em algumas situações, não pode ser uma opção? Porque quando a gente escuta os colaboradores, eles são extremamente gratos às organizações que ainda têm esse benefício do trabalho híbrido, de poder ter 1 ou 2 dias em casa, que é o dia que a gente também almoça com os filhos, que é o dia que a gente cuida da família.
E, gente, a família é o centro da sociedade. Poder, né, almoçar com o filho, poder levar a criança para a escola, poder dar aquele cheirinho de manhã, acordar um pouquinho mais tarde, isso tudo também é vida. Isso tudo também é a gente poder nutrir a geração que está chegando. E quanto melhor eu estou como pessoa, melhor pai, mãe, colega, gestor, eu vou ser no meu dia a dia. Mais inteiro eu vou estar nessa Mais função. inteiro, exato. Então, a gente está nesse período assim de transição. Sócrates dizia, né? O ser humano nunca está pronto. Nós somos um eterno vir a ser. Então, acho que a liderança ela está num eterno vir a ser de desenvolvimento e de entender que eu preciso ver que aquela pessoa, quanto mais próxima a gente estiver, melhor vai ser a entrega dela, que o problema do meu colaborador é o meu problema. Porque se o meu colaborador está com um filho doente, ele não vai vir trabalhar. E quem vai fazer o trabalho dele? Eu ou a equipe que começa a ficar de saco cheio. Se esse colaborador tiver a pessoa que trabalha na casa dele que não puder vir, e ele também tem um filho pequeno, ele não vai vir trabalhar. Quem é que vai fazer o trabalho? Eu e a equipe, que daqui a pouco também vai ficar um pouquinho mais cansada, resmunguenta. Então, a gente poder ajudar as pessoas, não porque eu sou teu gestor e porque eu quero que tu... Não, mas porque eu me comprometo contigo, eu gosto de ti, eu quero que tu estejas bem para estar aqui. Semana passada, eu fui para Caxias dar um treinamento lá e fiquei sabendo que as creches municipais estão de greve. E essa empresa que eu fui... Olha o transtorno. E essa empresa que eu fui visitar, eles estavam contratando uma recreacionista para que os pais e mães pudessem trazer os seus filhos para o trabalho e esse recreacionista pudesse cuidar. Aí tem dois vieses. Tem o viés que vai enxergar, pô, que empresa legal, pensou nas pessoas, que é a forma como eu enxergo, e foi o objetivo deles. Mas talvez tenham pessoas que dizem, poxa vida, ele não entende que daqui a pouco é greve, que as pessoas também têm outra coisa na vida, mas que bom se a gente pode estar numa empresa que também se preocupa e soluciona um problema meu. Então, acho que é disso que a gente está hoje aprendendo a conectar a vida pessoal, que interfere no trabalho, a vida profissional, que interfere dentro de casa, o celular, que quando eu estou em casa toca, que é o mesmo celular que quando eu estou no trabalho toca com o filho perguntando, mãe, o que é o almoço hoje? Qual é o tema que eu tenho que fazer? E esses gestores estão aprendendo e estão vendo que quando a gente consegue estar presente, quando a gente consegue escutar, o resultado é muito melhor. E nisso as mulheres estão na frente. A gente já ia falar sobre escuta porque tu trouxe uma janela importante, né? Olha, a empresa fez o movimento de atender a esta dor, porque era uma dor comum. Mas até ela chegar ali, ela fez um trabalho de escuta, de entendimento da importância daquilo. Muitas vezes, a gente vê a dificuldade dos líderes em, de fato, escutar, né? Escutar é um exercício muito complicado. Não é toda a liderança que sabe fazer essa escuta. E eu vi em algum momento nas tuas redes, tu falando sobre os técnicos que são alçados aos cargos de líderes, né? Sim. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o treinamento da escuta, a escuta ativa de verdade, ela tem um pouco de relação com essas capacidades, né? Com essas skills. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, o Active Listening, que é do Rogers, ele fala da importância da gente estar presente nessa escuta. E, infelizmente, com tanta demanda para o nosso cérebro, eu estou aqui contigo e eu estou pensando em tantas outras coisas. E daqui a pouco tu pergunta, né, Helena? Eu vou dizer, Então, a gente também precisa se treinar para estar presente. Meu filho, quando ele devia ter uns 3, 4 anos, um dia ele foi me convidar para a gente brincar. E eu disse, vamos, eu peguei meu celular. E ele me disse, não, mamãe, eu quero brincar contigo com os meus brinquedos, não com os teus. Porque ele sabia que se eu levasse o meu telefone... Ele ia dividir essa atenção, né? E a minha escuta ia estar em outro lugar. Então, é comum os gestores estarem com a gente, com o seu colaborador, enfim, e estarem respondendo uma mensagem, e estarem respondendo um e-mail, e estarem, assim, que até no seu semblante a gente vê que aquele olhar já deixou de ter brilho e está opaco, porque eu estou longe pensando. E isso é treinamento. E a gente precisa, Lu, ter ações intencionais no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa hiperativa, assim, sabe? Não tenho hiperatividade, mas sou uma pessoa com muita atividade. Eu gosto de estar com a minha agenda cheia, eu gosto de ter compromissos diferentes. Isto me faz bem. Agora, uma das coisas que eu me treino, nem sempre consigo. É não ficar no automático. É não ficar no automático.
é poder, assim, Excelente. no momento que eu digo que eu estou aqui contigo, eu estou aqui contigo. Eu botei na minha agenda isso e eu me programei para estar aqui e eu vou estar aqui. E isso, para mim, não é fácil, mas intencionalmente eu busco para fazer isso. E eu acho que as ações intencionais, elas têm que estar presentes em direção à nossa felicidade, que ela é conquistada, ela não bate na porta. Então, o que eu faço diariamente para que eu fique bem? O que eu faço intencionalmente para que a minha gestão seja positiva? O que eu faço intencionalmente para ser uma boa esposa? O que eu faço intencionalmente para ser uma boa mãe? Tá, tem vezes que eu não consigo fazer nada. E aí, eu olho assim, eu sou tão gentil com os outros, sou tão querida. Deixa eu também ser comigo. Errei, enfiei os 2 pés na lama. Ok, sabe? Tá, não consegui. E tá tudo certo também. Mas intencionalmente, o que a gente tem feito, sabe? É buscar isso, sabe? E a escuta ativa, ela vem na pauta nisso. Intencionalmente, eu estou aqui. Intencionalmente, se eu botei na minha agenda para te dar esse feedback aqui agora, pô, eu que escolhi o horário, ou tu que escolheste, eu aceitei, eu tive uma ação, uma escolha, uma decisão. Se eu não posso, que eu recuse, né? Mas que eu esteja aqui de corpo e alma presente. Eu acho que isso é treinamento e é essa escolha intencional desde a hora que a gente faz toda a diferença abre o olho, com na certeza. saúde da empresa, nos resultados da empresa e na saúde desses na dois carreira, líderes, na vida, em tudo. na vida. Teve um outro dado importante dessa pesquisa, e eu acho. Eu quero essa pesquisa depois. Tu me dá a eu fonte achei que eu estou sensacional adorando. trazer ela, porque ela diz assim, cara, existe uma solidão quando a gente chega lá. Mas a pesquisa ela traz um recorte bem específico que é com relação às mulheres negras, né? Ele vai dizer que, olha, 60% das mulheres negras que responderam essa pesquisa relataram esse momento, esse estado de solidão. E essa solidão que adoece, um silêncio que adoece nesse ambiente, né? Existe solidão no poder? O que a tua trajetória toda pode nos dizer sobre isso? Eu acho que tem mais livro falado sobre a solidão no poder do que a divisão, a cocriação desse poder. Eu acho que tem algumas decisões que sim são solitárias. O gestor ele é contratado para decidir. Gostem ou não gostem, eu preciso decidir. Alguém tem que dizer o sim ou não. Eu posso escutar de forma ativa a todos, eu posso entender, mudar de ideia, mas mesmo eu mudando de ideia, eu vou ter que decidir. E essa decisão está na mão de alguém. Então, acho que esse momento do sim e do não, ele é solitário. Agora, quanto mais a gente puder entender o nosso entorno, o contexto, e ter pessoas que a gente confia para que a gente possa tomar essa decisão de forma mais assertiva, menos a gente sente essa solidão, sabe? Acho que mais alicerçado. Por isso que a equipe é importante. E o ser humano é muito frágil sozinho. A gente não tem garra, a gente não tem unha, não tem presa, a nossa pele é fininha. Então, o ser humano é muito frágil. E a gente tem uma necessidade muito grande de pertencer, ser reconhecido e amado. Vou pegar esse gancho, adorei. Porque esse é um atravessamento numa escalada de ascensão que é importantíssimo, né? Porque conforme a gente vai subindo, a gente vai perdendo esses contatos. Fala um pouquinho mais sobre essas emoções que perpassam essa escalada de ascensão, inclusive essa, Helena. Então, dentro desse contexto de ser reconhecido, pertencente e amado, o gestor também quer. Porque antes de ser gestor, ele é uma pessoa. E antes da gente ser pessoa, a gente tem um negócio chamado inconsciente coletivo. Lá, quando a gente vivia nas tribos e acontecia alguma coisa, nós éramos expulsos da tribo. E ser expulso era sinônimo de morte. Hoje em dia, essa expulsão ela se dá pela demissão. Então, quando eu sou demitido, eu tenho uma frustração muito grande. Por isso que eu também demorei muito tempo para poder contar e poder falar que eu fui demitida por vergonha, por medo, por dor, pelo medo do julgamento. Então, a gente, às vezes, faz coisas para dizer o sim, sendo que o certo talvez fosse dizer o não, para que eu continue sendo reconhecido, pertencente e amado. E o gestor, ele precisa se treinar, porque eu preciso muitas vezes dizer o não.
E Freud diz, né, que amar é dar limites. Então, quando eu digo não, eu também estou dando limite, eu também estou dizendo até onde a gente pode dar. E isso é cuidado, isso é atenção, né? Os pais que também conseguem dizer o não e dar o limite têm filhos menos ansiosos, porque esses filhos sabem até onde eles podem ir, diferente daqueles filhos que ficam perdidos porque não têm o seu limite bem delimitado. Então, essa solidão no poder, ela pode ser minimizada quando a gente pertence a essa tribo. Às vezes, dentro da minha organização, eu preciso ter esse distanciamento. Ok, quais são as outras tribos que eu posso pertencer? Quais são as associações, grupos de estudo, reuniões em que eu possa estar com pessoas do mesmo nível hierárquico que eu, em que eu possa dividir uma tomada de decisão? Daqui a pouco vai ser um coaching, daqui a pouco vai ser grupos de CEOs ou de diretores ou de gerentes, enfim, do que seja, né? Mas que eu possa ter lugares em que eu tenha a condição de poder me abrir, de poder dividir, em que eu não vá ter esse risco de deixar de pertencer àquela tribo, que é esse medo inconsciente que muitas vezes nos deixa mais frágeis porque a gente não quer deixar de pertencer. Então, a nossa dificuldade de dizer não, muitas vezes está atrelada ao medo de deixar de pertencer, ou até pertencer, mas ser excluído afetivamente, que às vezes é tão ou mais difícil do que o físico, né? Tu trouxe dores bem profundas, assim, e que são uma grande realidade quando a gente fala sobre as mulheres aqui nos espaços de poder. Que tipos de sintomas a gente poderia considerar um sinalzinho vermelho aí que estaria nos levando para um certo esgotamento e que talvez a gente devesse ficar um pouco mais atenta? O que tu pode compartilhar com a gente com relação a isso? Entrando na questão da ansiedade, né, que a gente... Todo mundo tem as 24 horas e a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer os nossos limites. Até onde eu posso ir, e o nosso corpo começa a dar sinais. Cada um tem o seu, né? Eu, Helena, o meu sono, ele é um grande... É um termômetro. Um termômetro, essa é a Ele te palavra. dá um sinal mesmo. Ele me dá um sinal. E eu já sei direitinho quando eu vou ter uma noite mal dormida e quando eu vou ter uma noite bem dormida. Quando eu tô com a semana muito cheia de entregas, que eu tenho treinamento, que eu tenho palestra, que eu tenho... Eu sei que vão ser uma semana mais agitada. Então, eu não sou dona da minha agenda, eu tenho consciência disso. Acho que ninguém é dono da agenda. Às vezes as pessoas dizem assim, agora eu vou ter o meu negócio e eu vou ser o dono da minha agenda. Não. Vai ser se não tiver cliente, entendeu? Mas se tiver cliente, minha amiga, a agenda é a da entrega, do trabalho que a gente tem. Então, eu já sei que essa semana vai ser uma semana mais atrapalhada. O que eu faço para me ajudar? Porque eu não sou dona do meu sono também, às vezes, né? Acontece. Mas eu tento botar o exercício físico, eu tento diminuir um pouco o celular. Meu marido, quando escutava, vai dizer, mentira, ela não tenta diminuir o celular. Mas eu sei que, para mim, a intensidade do 100, eu passo para 70, 80, já deu uma diminuída. Busco fazer uma alimentação mais saudável. E busco, se daqui a pouco eu me acordar de madrugada, eu não vou brigar com a minha insônia. Eu vou aceitar, de que eu já sei que isso está aqui. Né? O que está incomodando? Eu tenho um grupinho no WhatsApp comigo, que eu chamo, o nome do meu grupo é Eu. Mas eu digo que é um grupo meio esquizofrênico, né? Porque tu fala contigo mesmo. Mas ele me ajuda muito a ser meu estacionamento de ideias. Também ajuda muito. Ali eu pego, acordei de madrugada e tudo de noite é muito grande. Eu já boto lá o que eu tenho que fazer, a mensagem que eu já tenho que mandar. No outro dia eu acordo, já encaminho. Então, são coisas que eu acordei comigo que vai ser assim. Mas, então, o sono é um grande termômetro. A nossa irritação... Às vezes, a gente fala uma coisa que não queria, a gente fica mais agressivo. O pensamento mais acelerado também, a parte fisiológica, o intestino mais rápido. Então, são mais fome ou menos fome. São mudanças que a gente tem que estar atento. Por que eu estou com essa dor de barriga? 3º dia consecutivo com dor de cabeça. Não consigo dormir, né? E poder entender qual é a razão da nossa ansiedade. Semana retrasada, eu tinha que fazer alguns materiais para entregar. E eu digo, essa semana eu não vou marcar mais reunião, porque eu preciso entregar. E eu vi que eu estava ansiosa, porque eram treinamentos novos, que ainda não estavam prontos, que eu ia ter que pesquisar, que eu ia ter que me dedicar. E eu também estou escrevendo meu livro, que eu também tinha que ter. Então, eram 2 entregas, assim, era terminar o livro e fazer as apresentações. E eu fechei a agenda para isso mesmo. Ai, foi tão bom.
sabe? Quando a gente assim, mas eu me dei conta que eu estava assim, que eu estava entrando na minha ansiedade high. Fechei, disse, olha, dá pra... E as pessoas entendem, olha, eu preciso que transferir isso aqui para outra semana. É possível, gente, dá para fazer. É possível. Dá Só pra que o fazer. outro não sabe que eu tô atoladinha. Eu preciso dizer. Aí eu disse pro meu marido, eu digo, olha, eu tô entrando numa ansiedade assim um pouquinho maior. Ele disse, por quê? Eu digo, porque eu tenho que entregar isso e aquilo. Ele disse, entendi por que tu me respondeu mais assim. Eu digo, pois é. Né? Então, também dizer para as pessoas isso. Ele disse, então talvez... Daí a gente começou a organizar algumas coisas do lar que eu precisava que ele me desse o help. Com o cliente também eu consegui trocar uma reunião, que era uma reunião que não tinha urgência. Então, a gente também se dá esse direito. Agora, tudo parte de eu trazer para o nível de consciência. Porque, senão, eu sou refém da minha emoção, eu sou refém do meu comportamento e eu posso inverter isso, sabe? A gente vai seguir nessa conversa que está densa e muito necessária, mas antes, uma pausa. Respira e aproveita aí para conhecer quem é o parceiro que está viabilizando este espaço de troca tão importante para nós. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Vamos falar sobre inteligência emocional? Inteligência emocional, mas para quem? A gente ouve muito falar sobre este conceito, inteligência emocional, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, como uma skill importante, cada vez mais a ser desenvolvida. Mas o que acontece quando isso vira uma forma de cobrar uma certa contenção emocional das mulheres? Como é que tu vê isso, hein, Helena? Então, a inteligência emocional, ela é a nossa condição de reconhecer as nossas emoções e as dos outros. Então, não é só eu reconhecer como é que eu tô, é saber como é que eu tô e como é que também tá chegando até ti. Então, a gente tem que te dar um feedback. Acabou de chegar, bater o carro. Pô, eu já sei que meu feedback é meio pesado. Será que dá para ser amanhã o meu feedback? Será que eu vou conseguir te acessar da melhor forma, sabendo que nessa temperatura que eu tô? Não! Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, ok. Nem sempre o melhor momento é agora. Agora, eu preciso ter conversas difíceis. Então, não é adiar ad eterno. Se eu entendo que eu ou tu, daqui a pouco, é melhor a gente conversar amanhã, porque eu estou com raiva, ok, que a gente possa adiar para amanhã, mas que a gente não postergue e deixe de fazer. Então, esse é um conceito importante. A gente tem 6 emoções primárias que são comuns a todos os seres humanos do planeta Terra. Se chama Martas. M de medo, e o medo pede proteção. Então, quando a gente está com medo de alguém ou de alguma pessoa, a gente se fecha, a gente deixa de dar ideias, a gente deixa de contribuir. As organizações precisam de ideias, de soluções, de inovação. E se eu tenho medo, eu não vou contar que eu errei, eu não vou ousar e a gente se acomoda. Então, um grande problema nas organizações é a cultura do silêncio. E a base da cultura do silêncio é o medo. Então, a gente tem trabalhado muito nas organizações a segurança psicológica, que ela é a condição em que as pessoas podem se sentir acolhidas para aprender com seus erros, para poder dar e receber feedback, para poder questionar por que o logo é azul, por que é roxo, porque, ficou legal, mas quem sabe não tem um rosa, já que mulher é... Né? Então, de poder questionar, não significa que tu vai trocar o teu mulheres por rosa, mas a gente vai bater um papo sobre isso. Só que eu só vou conseguir questionar se eu achar que não vai ter um julgamento por detrás. Quem é a Helena que veio aqui no meu programa para poder perguntar por que o meu mulheres não é rosa? Então, a gente poder saber que o medo é um grande problema se a gente quer trabalhar com inovação e criatividade, dentro de casa também. Porque se a gente cria filhos com medo, em algum lugar eles vão achar as respostas. E a vida ensina do jeito áspero. Então, M de medo, A de alegria. A alegria, ela é uma emoção que pede conexão, contato. Quando estou muito feliz, eu perco atenção ao detalhe, porque ela é para fora, ela pede união, né? Eu realizei algo muito importante. Então, quando eu estou muito feliz, eu tendo a minimizar o risco, ser muito Mulher Maravilha, ser muito super-homem. Então, cuidado quando a gente está muito alegre, porque a gente, às vezes, se compromete com algo e depois vou ter que fazer.
M de medo, A de alegria, R de raiva. A raiva ela está muito associada a questões de injustiça. Então, algo não foi justo e isso desperta em mim uma raiva. Ela é importantíssima para nós porque a raiva nos leva para a ação, para a solução. E ela também está atrelada ao orgulho. Duvidou que eu não ia conseguir? Aqui estou eu. Né? Então, porém, num nível muito alto, a raiva ela é destrutiva. Porque quando eu estou com raiva, eu quero destruir aquela pessoa que foi injusta comigo. Ela pede, enquanto essência da raiva, a destruição. M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza. A tristeza, eu perdi algo ou alguém muito importante, então eu preciso elaborar o meu luto, a minha perda. Eu preciso daquele tempinho para poder estar comigo. Depois a gente tem a aversão, que é a distância. Isso não me faz bem, então eu vou me distanciar. E isso é algo ruim, porque às vezes eu preciso fazer um projeto em conjunto e gostando ou não de ti, a gente não está aqui para se amar, a gente está aqui porque a gente tem um propósito juntas a cumprir. E a última emoção é o S de surpresa, que é algo que eu não esperava. O que eu faço com isso agora? A surpresa pede, então, uma orientação. No momento que eu reconheço essas emoções dentro de mim, eu não consigo transformá-las, porque as emoções elas são uma reação fisiológica do nosso organismo, elas servem para modular o nosso comportamento frente ao mundo. Agora, eu posso sim, ao reconhecer as minhas emoções, modular os meus comportamentos e os meus pensamentos. Aí que entra a importância da consciência e a intencionalidade que a gente estava conversando no primeiro modo, né? Então, no momento que eu reconheço que eu estou com raiva, eu não vou partir para cima de ti. Mas talvez eu possa te dizer, Lu, a nossa conversa está indo para um lado que, para mim, é melhor que a gente possa continuar amanhã. Eu preciso refrescar um pouco mais as minhas ideias para poder tomar uma decisão mais assertiva junto contigo. Na real, talvez até eu esteja vendo que é tu que está com raiva, mas eu não posso te dizer, Lu, eu estou vendo que tu está com raiva. Puxa para mim, ok. E se eu estou, também poder reconhecer. Então, as emoções, elas servem para a gente conseguir reconhecer, modular o nosso comportamento. Eu não deixo de sentir, mas eu adequo para a melhor solução. E totalmente treinável, mas tem uma questão que é conhecimento, né? Exige aí para identificar essas emoções, exige um autoconhecer aqui. Como é que a gente pode ajudar as lideranças neste autoconhecimento? Que tipo de ferramenta existe para isso? Existe? Existe. As emoções, elas são treináveis, elas são um comportamento cognitivo para que eu possa reconhecer as emoções que estão dentro de mim. E o primeiro deles é a gente poder saber como que a gente se comporta em cada uma dessas situações. Eu sou uma pessoa que eu tendo a estar em emoções mais intensas. Eu sou uma mulher intensa, sabe? Então, eu estou muito alegre, eu vou estar muito brabo, eu vou estar, sabe? Então, eu já sei que eu sou assim. Em alguns ambientes, isso é super ok. Em outros, eu sou... Ela falou isso? Ela chegou assim. Então, eu também já sei que em alguns momentos eu não vou poder ser tão expansiva, tão comunicativa, falar tão alto. Eu vou ter que precisar me adequar um pouco mais. Então, tudo isso parte do autoconhecimento, que ele pode ser trabalhado em terapia, que, embora eu seja psicóloga, eu não trabalho com a área clínica, mas ela pode ser treinável em grupos, em treinamentos de liderança, que é a gente saber como que a gente é percebido pelas outras pessoas. Então, além do autoconhecimento, uma coisa que pode nos ajudar nesse autoconhecimento é a gente pedir feedback. Não preciso pedir feedback só para o meu gestor. Eu posso pedir feedback para um colega, para um ex-colega, para o meu marido, para minha sogra, para minha mãe, para uma amiga. Uma amiga, adoro. Me conta, como é que é estar comigo? O que eu faço que tu curte um monte? O que tu faz? O que eu faço que de vez em quando, assim, ó, tu nunca me dissesse, mas não é legal. E aí a gente tem um espaço para uma conversa tão bacana e que antigamente a gente tinha muito na casa das vós, nas casas das tias. E isso está se perdendo, né? Embora as tias, as vós até estejam durando muito mais, o nosso tempo é outro, né? Está cada vez mais diminuto. Mas voltando para as mulheres, uma coisa que eu queria te colocar, nós mulheres somos chipadas de uma inteligência emocional
melhor, mais apurada. De novo, os homens podem treinar, podem, assim como a gente também pode treinar ser mais focada, mais agressiva. E quando eu digo agressiva, não é do fight, é agressiva de objetivo, de conquista, que eles foram mais treinados para isso. Então, a mulher, ao longo das gerações, ela tinha que identificar o choro, se era choro de fome, de tristeza, de colinho. O bebê ele não fala, mas a gente tem que sentir. E a inteligência emocional, ela traz essa percepção. E para eu sentir, eu tenho que estar presente. Então, estar presente, sentir, inteligência emocional são competências que vêm de forma mais fácil da mulher acessar. Agora, na jornada profissional em que a gente teve que se vestir que nem homem, que a gente teve que se comportar que nem homem, que a gente teve que negar a nossa emoção, a gente foi abafando muitas coisas disso, né? Até porque elas não eram valorizadas nem reconhecidas dentro das organizações. Porém, contudo, entretanto, todavia, agora as organizações estão se dando conta que a gente precisa trazer as emoções para dentro do ambiente de trabalho. Que não existe mais aquela árvore que a gente abraça quando sai de casa e deixa lá os problemas e pega os problemas do trabalho. Tá tudo junto. Então, a gestão vem reconhecendo e valorizando mais essa questão de como é que a gente está, do lado emocional. E isso tem sido, acho que, um resgate da saúde mental, inclusive, das pessoas. Eu vou pegar esse gancho que eu acho muito importante, que é o seguinte, né? Existe liderança emocionalmente saudável. E doente também. E doente também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Helena, porque assim, agora está muito em alta falar sobre os líderes narcísicos, né? E o quanto isso adoece aquela equipe. Como é que a gente pode falar sobre uma liderança emocionalmente saudável? Como é que a gente pode ajudar essas lideranças a se tornarem, ou tornarem a sua liderança um ambiente mais saudável para todos os seus liderados, e enfim? Boa pergunta. Lu, adorei. Vamos lá. Eu acho que, assim, ó, em primeiro lugar, aceitar que todo mundo tem emoção. Perfeito. O chefe, o presidente, a rainha, o rei, o general, todo mundo vai no banheiro, todo mundo tem dor de barriga. Todo mundo, às vezes, tem aquela apresentação que diz, meu Deus do céu. O que a gente perdeu da nossa humanidade, né? Nesse negócio todo. Eu não sei. Mas fico pensando assim, ficam olhando lá pro CEO da empresa, ele também tem que sentar na frente de um conselho e defender uma ideia, ele também fica tenso. Será que não era mais saudável, inclusive, para ele ou para ela, poder dizer assim, gente, amanhã a gente vai ter uma reunião que eu vou ser o nosso porta-voz e eu estou com dificuldade disso, me ajudem para que a gente possa ter a apresentação melhor possível. Só que parece que eu dizer isto é sinônimo de fraqueza. Parece que eu assumir frente ao meu time que talvez nesse momento a gente precise conversar, seja sinônimo de eu não sei o que fazer. E às vezes eu posso não saber o que fazer mesmo, outras vezes eu posso saber, mas eu também quero escutar para ir mais embasado. Então, a gente tem trazido muito o conceito da vulnerabilidade para dentro das organizações, que é os gestores também poderem dividir os seus medos, os seus receios. Agora, a equipe, ela quer um gestor que divida, agora ela também se sente mais segura quando ela tem um gestor que dá a clareza do que espera das pessoas. Então, que a gente não confunda a vulnerabilidade de poder abrir as minhas dificuldades com eu não saber o que eu vou esperar de ti. Uma equipe que é gerida por alguém que não deixa claras as expectativas que tem, é uma equipe que tem uma saúde mental, inclusive, mais comprometida, porque, de acordo com o vento, os desejos mudam. E eu preciso de uma certa estabilidade para eu manter a minha saúde mental, a minha produtividade e, com isso, as minhas entregas. Então, esse gestor que, em alguns momentos, vai poder dividir com a equipe as suas dificuldades, os seus momentos, eu acho que é um gestor, tenho certeza, é um gestor muito mais sadio, que tem uma equipe muito mais engajada e que sabe que pode contar com as pessoas. O gestor narcisista, que é aquele gestor que sabe tudo, é aquele gestor que quer todo o brilho para si, que quando sobe no palco tem que estar sozinho, que não tem espaço para a equipe. Tá bom, legal, talvez ele consiga por um tempo brilhar sozinho, mas vai ter uma hora que ele vai cair do cavalo, porque ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Tem aquele ditado que diz, né, se tu quer ir rápido, ok, vai sozinho, mas se tu quer ir longe,
a gente precisa estar com pessoas junto conosco, porque tem uma hora que a gente vai ter fome, que a gente vai ter frio, que a gente vai ter uma dificuldade para subir naquela montanha, e vai ter gente que vai dizer, olha aqui, eu tenho um pedacinho de pão, eu tenho golinho d'água, vamos junto, mais um pouquinho, e que depois, quando tu consegue chegar lá, te aplaudem, e que tu também pode olhar para baixo com a tua equipe e dizer assim, gente, agora é a minha vez de poder retribuir aquilo, né, para a gente poder estar junto. Isso é muito legal, sabe? Quando a equipe enxerga que tem um gestor que também está olhando por eles, que também está junto, que se preocupa em poder dar as melhores ferramentas. E eu tenho tido a sorte de estar em organizações que isso, inclusive, é dito. Nós estamos aqui porque a gente quer dar as melhores ferramentas para as pessoas. Acho que as empresas estão se dando conta de que, se eu estou numa cadeira melhor, se eu estou aqui num ambiente saudável, eu vou produzir muito mais, eu vou estar melhor como profissional, eu vou ser uma pessoa que vou chegar na minha casa e também vou poder entregar algo positivo para a minha família. Então, acho que a gente está num período desses ajustes das abóboras, assim, sabe? Que ainda tem gestor muito narcisista, mas eu acho que cada vez menos, assim, até porque a gente está sendo impulsionado e o mercado reconhece aqueles gestores que conseguem desenvolver a equipe e trabalhar de forma positiva. Enquanto a gente fala de saúde mental, presença e liderança, é bom lembrar que boas redes sustentam. Um pouco do que a Helena estava trazendo para a gente. E esse episódio também está de pé graças ao apoio de quem entende o valor dessas conversas. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o nosso Rio Grande do Sul. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação ao mesmo tempo, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou o Pacto RS 25, um movimento para juntos debatermos e encontrarmos novas soluções para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Junte-se à Assembleia Legislativa, participe dos eventos e vamos todos construir um novo Rio Grande, porque o crescimento sustentável é agora. O cuidado como um ato político. Agora a questão do cuidado entrou na nossa agenda da discussão, que a gente já falou um pouquinho ali no início do programa, né, dessa mulher que está aí para o cuidado da família, para o cuidado dos seus pares, dos seus filhos, o cuidado dentro da empresa, que gera uma grande sobrecarga nesse processo, e que bom que a gente está discutindo isso nesse momento, né? Quando a gente começa a falar sobre o cuidado como esse ato político, a gente deixa de romantizar a questão do cansaço, começa a reivindicar mais estruturas, aquelas que não nos adoeçam, né? Porque nós estamos em algumas gerações de adoecimento em função dessa sobrecarga de cuidado, né? Mas eu queria falar do cuidado de um outro lugar, né? Porque quando uma mulher se cuida, esse sistema dá uma tremida, né? Ele dá uma desestabilizada aqui. Por quê? Porque ele foi pensado para a gente estar, sim, cansada, sempre cansada, para a gente estar sempre grata, para a gente estar sempre produtiva. A pergunta que eu vou te fazer, que é a pergunta de milhões, é: dá para liderar sem adoecer? Dá para liderar sem adoecer, desde que a gente reconheça os nossos limites. Outro dia eu fui convidada para dar uma palestra, era em outra cidade, e eu estava assim num período de muita demanda, e eu estava com muita vontade de fazer, mas sabendo que se eu dissesse aquele sim, eu ia me enlouquecer para fazer. E aí eu comecei na ligação a botar um monte de entrave, um monte de coisa assim, e a pessoa me disse uma frase que não sai da minha cabeça, Lu. Helena, se para tu dizeres sim para mim, tu vai ter que dizer não para ti, diz não para mim. Perfeito. Lu, eu disse, então eu vou te dizer Ela estava muito conectada contigo, Helena. Muito conectada. Eu disse, olha, eu vou te dizer não nesse momento, então. Obrigada por me permitir me dar não. Obrigada por eu dizer um não para ti e um sim para mim e poder me acolher nesse momento. E é isso, né? A gente poder, às vezes, se colocar em primeiro lugar. E a gente tem que ensinar as pessoas que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo nem narcisista. Tá? Se colocar em primeiro lugar, quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de dar-se os limites, é a gente poder dizer, eu preciso estar bem para estar contigo. Então, nesse momento, eu não consigo ter esses 5 minutinhos para ti, porque eu preciso terminar esse relatório. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou estar pronta para a gente poder conversar. Pode ser.
né? Então, eu estou cuidando de mim e eu também estou cuidando de ti, porque amanhã às 8 da manhã eu vou ter presença para te escutar. Amanhã às 8 da manhã eu vou estar de verdade aqui, porque eu já limpei o que estava de perrengue aqui comigo. Então, a gente pode, sim, ter saúde mental, ter cuidado, mas eu acho que a questão principal é o quanto a gente se dá limites. E eu acho que nem... Acho não, eu acredito que as mulheres e os homens, muitas vezes, a gente vai além do limite. Na liderança, a gente é muito exigido. E eu noto que os gestores atualmente não sabem mais o que fazer, porque tinha aquela crença, o dia que eu for gestor, eu vou poder dizer sim ou não. Agora eu sou gestor e me dizem que eu não posso dizer sim ou não, porque eu tenho uma geração que já não aceita mais o sim ou não. Quando é que vai chegar a minha vez de dizer sim ou não? Não vai chegar. Né? A gente está na vez de poder construir junto, poder cocriar. Agora, a gente não pode abrir mão da decisão. Aquele gestor que eu digo, né, que dá bom dia com solzinho e resolve tudo no amanhã a gente conversa, não é desse gestor que a gente está falando, porque esse gestor também não dá limite nem para ele, nem para as pessoas e não resolve. Então, essa questão do cuidado inclui, inclusive, decidir, inclui, inclusive, dar-se o limite para si e para os outros. Gestor que cuida é gestor que está atento, é gestor que disponibiliza a agenda quando ele também consegue, porque eu preciso dizer para a pessoa, cara, nesse momento eu não estou conseguindo nem organizar aqui, mas tal dia eu vou conseguir. Então, a gente poder ter essa transparência, porque eu quero desenvolver as pessoas, e eu acredito que isso é importante. Agora, talvez nesse exato momento, eu não consiga te dar o que tu merece. Então, isso, para mim, essa frase que eu coloquei é algo que eu tenho tentado praticar, sabe? E eu acredito também que várias vezes eu vou ter que dizer sim para as outras pessoas e não para mim. E isso é da vida. Vida doriana é só na propaganda. Quem vê corre, não vê flash. Como é que é? Quem vê close, não vê corre. Então, acho que a gente tem, sim, vários momentos que a gente precisa ir além. Agora, eu preciso saber que isso não pode ser a minha rotina. Se eu todo o tempo estou vivendo no urgente, eu vou adoecer. Eu preciso saber que eu vou ter momentos do urgente, que a minha ansiedade vai estar mais alta, que o meu cortisol vai estar mais lá em cima e que isso vai me gerar dificuldade de sono, isso vai gerar... Agora, ok, por quanto tempo? Porque eu preciso também ter momentos em que eu vou me aliviar, que eu vou me organizar, para que a gente consiga se manter... A gente não pode ser corredor de 50 metros, a gente é corredor de maratona. Então, a gente tem que se preservar, cuidar da nossa energia para que a gente consiga chegar no longo prazo. Helena, a gente está se encaminhando para o finalzinho e eu queria te ouvir um pouquinho falar da Com Propósito, que é uma empresa que ajuda essas lideranças, essas empresas a amarrar todas essas pontinhas. Me fala um pouquinho onde é que eu encontro, onde é que a gente te encontra e fala um pouquinho o que tu entrega na Com Propósito. Tá bem, o meu Instagram é @HelenaBrochado_oficial. O da Com Propósito é Você com Propósito. A gente é uma consultoria focada em empresas para o desenvolvimento de lideranças e equipes. Então, a gente trabalha desde a parte de treinamento de equipe, treinamento de liderança, módulos ou programas completos. A gente também tem uma vertical de palestras, então, que a gente trabalha com palestras de inteligência emocional, de segurança psicológica, de negociação e muitas palestras com temas diversos de gestão. A gente tem uma outra vertical, que é a parte de recursos humanos. Então, apoiar o RH a se tornar mais estratégico. A gente agora tem uma lei que está entrando com algumas mudanças, que é a NR1, em que as empresas precisam fazer o plano de ação da saúde mental do colaborador. Então, passa a ser uma responsabilidade, as empresas vão... Ela já está em vigência? Tem período para adaptação das empresas? Como é que está isso? A NR entrou em vigência no dia 26 de maio. Tá? Então, ela já está em vigor, porém, foi adiada a questão das multas. Então, os fiscais já estão indo nas empresas, mas as autuações passarão a acontecer somente em 2026. Então, esse ano é o ano que a gente precisa... Para se preparar mesmo. Fazer as pesquisas, mapear os riscos psicossociais, montar esses planos de ação para eles já estarem em andamento quando o fiscal vier fiscalizar, porque eles vão vir. Tá? E a quarta vertical é a parte de sucessão de empresas familiares, que é ajudar a família empresária a ter o seu negócio mais próspero através, enfim, de várias ferramentas de alinhamento de propósito, de conversas e clareza de papéis. A Helena inspira muitas mulheres. Quem são as mulheres que inspiram a Helena? Eu tenho 4 mulheres que me inspiram demais. A pergunta não tinha me dito, mas vamos lá. Essa eu não conto. Eu tenho 4 mulheres assim que são minhas inspirações. A primeira delas é a minha mãe, que é a palestrante.
é coaching, trabalha com treinamento. E várias vezes, assim, desde pequenininha, eu não sabia que eu estava sendo treinada por ela para ser quem eu sou. Então, em primeiro lugar, assim, a minha mãe, que muito do que eu estou aqui hoje eu devo a essa mulher maravilhosa que é ela. Em segundo e terceiro lugar, empatados, estão as minhas duas avós. Que uma avó me dizia, Helena, tu não passou por guerras, né? Então, vamos lá, que me ensinou assim, a ter a persistência. E a outra avó me ensinou a ser atrevida. A outra avó, ela rodava no colégio porque ela ia a tudo que era festa. Aí eu queria fazer tricô, ela escondia meus tricô, ela dizia assim, mas Helena, é sábado, o que tu vai fazer tricô? Tu vai para festa. Eu digo, mas vó, eu não quero fazer tricô. Não, não vai. Então, uma avó me ensinou a passar por guerras e a outra avó me ensinou a ser atrevida, a fazer as coisas diferentes. E ambas foram mulheres assim muito importantes e que marcaram forte assim a questão do posicionamento, do questionamento. E a outra mulher, a quarta mulher da minha vida, é minha filha, que eu acho que muito da minha feminilidade eu trouxe de volta quando eu passei a ser mãe de menina, porque eu olho para ela e eu digo, eu preciso deixar legados para ti, do papel da mulher, do quanto a gente pode ser o que a gente quer, que a gente não precisa abrir mão de ser gentil, educada, maravilhosa e também ser forte. E hoje ela faz isso tudo, sabe? Eu babo, assim, acho que coisa bem boa quando a gente vê que a gente tá, que a nossa plantinha está germinando. Mas eu queria terminar aqui colocando uma coisa que foi uma atividade que eu fiz para as mulheres outro dia numa palestra só para as mulheres, em que todas nós tínhamos que nos apresentar dizendo no que a gente é ótima. Porque a gente foi treinada a agradecer. Se alguém te disser, como você está bonita? Ai, capaz! Emagreceu? Não, passou fome a semana inteira, né? Se preocupou para estar aqui e a gente nega o elogio, a gente nega o reconhecimento. Então, agora eu também quero ser atrevida contigo e perguntar, Lu, no que tu és ótima que tu quer contar para os teus telespectadores? A Lu é ótima em escutar. Por que a Lu é ótima em escutar? Eu cresci num ambiente bem tenso, tá, Helena? Um pai alcoólatra, uma mãe dona de casa, e era uma casa que, se eu me movimentasse um pouquinho diferente, ela ficava desestabilizada. E a escuta se tornou uma ferramenta de existência. Eu precisava saber ler aquele ambiente. Agora faço isso de uma forma bem elaborada, né? Profissional. E profissional. Inclusive, a ON Comunicação Intencional está aí para a gente fazer boas escutas. Então, escutar virou uma grande ferramenta de vida que eu fui desenvolver depois. Hoje, aqui, nesse ambiente, eu faço escutas muito potentes. Então, escutar é a minha grande habilidade. E só quem fala bem, só quem entrega bem, precisa escutar bem primeiro. Adorei essa janela, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Gente, nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia neste momento, nessa conversa tão agradável. Eu quero agradecer a Helena por essa generosidade de compartilhar com a gente esse conhecimento que é tão importante para nós mulheres, que é tão importante para nós lideranças. Se você achou que esse conteúdo te tocou em algum ponto, que alguém pode se interessar, compartilhe com alguém. Se gostou, deixa o seu like. Claro, se quiser mais conteúdos, mulherespoliticas.com.br. Um grande abraço, muito obrigada e até logo!